Brasil está repleto de grandes empresários do setor imobiliário que não são conhecidos no restante do país. São líderes que ao longo de décadas construíram empresas que são referências em suas regiões de atuação e que possuem muita experiência e conhecimento para dividir com os profissionais do mercado imobiliário. O podcast Líderes Imobiliários que você precisa conhecer nasceu para resolver esse problema. Aqui você vai conhecer a história dos principais empreendedores imobiliários do Brasil. Eles merecem que o Brasil conheça suas histórias e o Brasil merece conhecê-las. O podcast abordará a história desses empresários e de suas empresas, bem como as lições aprendidas ao longo da carreira e a visão deles sobre o mercado imobiliário brasileiro. Preste atenção a toda essa experiência de vida e sabedoria acumulada e quem sabe você cometerá menos erros em sua jornada. Fiz questão de ser rigoroso na escolha dos patrocinadores do podcast Líderes Imobiliários e que só houvessem empresas em que confio, conheço o trabalho e que são referências nacionais. O podcast Líderes Imobiliários é apoiado pelas empresas CIA Inteligência Imobiliária e Prospecta Inteligência Imobiliária, dos meus amigos Paulo Toledo e Cristiano Rabelo. A CIA tem um DNA de um dos seus fundadores, o Paulo Toledo. Paulinho foi pioneiro no Brasil na técnica de vendas conhecida como panela de pressão. Para quem não conhece, é a técnica que gera a comercialização das unidades em um dia ou até em poucas horas. Durante décadas, ele aprimorou essa técnica na coordenação de vendas de empreendimentos e se tornou a maior referência do Brasil em lançamentos imobiliários. A CIA atua na coordenação e inteligência de vendas de lançamentos imobiliários horizontais e verticais, assessora no desenvolvimento de projetos e na gestão de marketing. Mais informações no site www.imóvel-cia.com.br. Para mim é um grande prazer ter a Prospecta como patrocinadora do podcast Líderes Imobiliários. A minha história com seu fundador, Cristiano Rabelo, é antiga. Há mais de 20 anos nossas empresas fizeram várias obras juntas. Há 10 anos ele iniciou uma parceria com a DIT, onde ministrava cursos em todo o Brasil, tanto de viabilidade econômica quanto de inteligência de mercado, com o objetivo de preparar os empreendedores imobiliários brasileiros para lidar com investidores. De lá para cá, a Prospecta se transformou numa das principais empresas de inteligência imobiliária do país, tendo analisado mais de 2.500 cidades, feito pesquisas de mercado em mais de 400 cidades e suas pesquisas envolveram mais de 50 mil unidades residenciais e um VGV superior a 20 bilhões de reais. Para mais informações, acesse o site www.grupoprospecta.com e obtenha mais informações. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu estou hoje aqui com um convidado especial, o Gustavo Dubé. Gustavo é um dos maiores empresários do setor imobiliário aqui do Nordeste, né? Acho que é a única empresa de capital aberto, né? Empresa pública aí na Bolsa de Valores, né? Do Nordeste, né? Então, os investidores do Brasil que querem investir no setor imobiliário aqui na região, né? O único veículo hoje é ele, né? Tem uma baita história aí para contar e aí eu estou muito animado aqui, Gustavo, para ouvir e conhecer um pouquinho mais dela. Então, seja muito bem-vindo. Felipe, primeiro um prazer estar com você nesse bate-papo, né? É uma satisfação muito grande e também uma oportunidade para falar um pouquinho aqui sobre a Moura Dubé, que, como você colocou, é uma empresa nordestina que nasceu em Recife há 38 anos atrás, onde nós fazíamos condomínios fechados e apartamentos de altíssimo padrão, e depois a empresa, com isso, conseguiu angariar uma simpatia muito grande pelo alto padrão dos seus prédios e começou a crescer até que fomos para os lugares mais valorizados da cidade de Recife, né, que sobretudo na Avenida Boa Viagem, onde começamos a fazer também prédios com tamanho menores, atraindo também um público para investimento, principalmente quando nós lançamos a nossa linha Beach Class, que são produtos de 1 e 2 quartos para operação hoteleira e segunda residência. Isso daí atraímos também um novo público, que era aquele público que compra imóvel para investimento, né, para poder ter renda. E até hoje o Beach Class, a gente estava conversando antes aqui, né, a segunda residência hoje está sendo muito procurada depois dessa pandemia. Mas seguindo a história da empresa,
Depois da criação dessa marca, nós criamos também uma marca econômica chamada Vivex, isso nos idos de 2007, 2008, né? Fizemos 10 anos de parceria com a MRV. E foi bom porque a MRV conhece muito o mercado de produtos econômicos e nós conhecemos o Nordeste. Né? Isso aí foi um fator importante para conhecimento, embora a empresa seja uma empresa de médio e alto padrão. A partir desses idos aí, houve um êxodo das empresas do Sul e Sudeste, vindo para o Nordeste, foi quando a Moura do B viu a necessidade de fazer sua expansão. E aí nós fomos ao norte para Fortaleza e Natal, e ao sul justamente para Salvador e Maceió. Foi muito importante essa expansão, a empresa aí tornou-se não só uma empresa de um único estado, que era Pernambuco, mas uma empresa regional. A empresa começou a crescer nessas praças, né, sobretudo aí nas cidades maiores como Fortaleza e Salvador, aí acessou aí o mercado de capitais, nessa ocasião já tinha tirado todos aqueles ISOs, né, o ISO 9001 de qualidade, de segurança no trabalho 18.000 e também o OSAS, que também é o ambiental, que é o 14.000. Com isso aí, a empresa viu, assim, com o seu crescimento, com mais de 3 milhões naquela ocasião, de 3 milhões de metros quadrados entregue, foi quando surgiu, agora em 2020, a janela de fazermos o IPO. E fizemos esse IPO, a empresa foi bem sucedida e está justamente fazendo o plano que foi apresentado aos seus acionistas, aos seus investidores, que é a consolidação da sua liderança do Nordeste. E agora, recentemente, tivemos a decisão estratégica de ir em mais 2 cidades, né, que é João Pessoa e Aracaju. Então, assim, de uma maneira breve, essa foi, resumidamente, aqui a história da Moura do B. Estou aberto aí a perguntas. Não, tranquilo. Cara, eu queria saber antes um pouquinho, assim, eu já notei algumas questões aqui, eu me lembrei muito, você falando aí da Boa Viagem, da avenida. Cara, eu ia para Recife, nós somos de Maceió, e era impressionante. Quando você andava na Avenida Boa Viagem, tudo era Moura do B, era uma coisa impressionante. E ali são terrenos caros, né? Pô, que empresa é essa, né? Muito bacana. Irmão, eu queria saber um pouquinho antes de você o seguinte, como é que você entrou nesse mercado, cara? Assim, sua família tinha construtora, era do ramo, ou não? Você é engenheiro? Como é que foi? Porque eu mesmo entrei na construção, mas eu não sou engenheiro, né? Eu sou formado em marketing, até em Recife aí, e administração na FESP. Mas eu caí de paraquedas, né? Mas como é que você acabou entrando nisso, Gustavo? Olha, na verdade, quando nós fizemos o nosso primeiro prédio, né, a empresa foi fundada por mim e mais 2 irmãos, né? Todos 3 engenheiros, eu e a Luiz somos engenheiro civil e Marcos engenheiro eletricista. E o objetivo da construção desse prédio, que foi um prédio por administração, né, no sistema de condomínio fechado, que até hoje a gente faz, né, que você constrói com o próprio dinheiro e recursos do cliente, você cobra uma taxa de administração e faz exatamente o que o cliente quer. De forma que o objetivo era fazer um apartamento bom para nós. Né? Naquela ocasião, a Luísa, inclusive, trabalhava na Queiroz Galvão, Marcos trabalhava numa empresa pública, e eu aqui iniciava, ainda era estudante de engenharia. Né? Já tinha um outro negócio paralelo, que a gente tinha postos de gasolina, e que aí nós fomos fazer esse prédio. E aí, esse condomínio ficou muito conhecido, porque naquela ocasião nós já fizemos com um gerador próprio, o prédio tinha uma área de lazer muito boa, tinha pista de Cooper, tinha minicamp, tinha piscina, e ficou realmente um prédio muito bom, e quem comprou para investimento teve um ótimo resultado. E aí conseguimos entrar na Avenida Boa Viagem, que como falei, é o lugar mais valorizado de Recife, com esse sistema. Então, isso aí nós tivemos uma competitividade muito boa, porque para o cliente você tem uma diferença de valor do imóvel, né? Você está pagando o preço de custo, mais as taxas da construtora, que é menor do que o preço de mercado. Então, houve realmente um sucesso muito grande
nesse processo e conseguimos aí fazer ótimos negócios na Venda Boa Viagem e produzir esses edifícios aí que você conheceu. Agora, Gustavo, o que eu vejo muito é o seguinte, eu me lembro, teve uma época, eu tinha uma filial lá da incorporadora, lá no Maranhão também, na época tinha uma empresa da Plan, que eu acho, lá de João Pessoa, que fazia muito condomínio também, e aqui em Maceió, muitos amigos meus fizeram, pô, foi, e realmente, não tem como você concorrer a uma incorporadora tradicional pela visão do cliente, especialmente o investidor, né? Com o condomínio, mas eu também percebi que muitas empresas que começaram com o condomínio tiveram sucesso, em algum momento elas começam a dizer, pô, eu quero um pouquinho mais, eu quero incorporar, né, eu quero ser dono. E eu vi algumas que tiveram sucesso e outras que acabaram se dando mal. Você hoje faz um misto, né? Como é que foi essa transição, assim, sua? Como é que foi essa história, na verdade? E quais são as dificuldades também de fazer um em outro, assim? No final, tem algum que você prefere hoje, depois de tanto tempo? Felipe, você fez uma excelente pergunta e muito inteligente. O condomínio, ele tem um tamanho de mercado, né? Porque você vai fazer um empreendimento para aquelas pessoas que precisam ter o dinheiro durante a construção do prédio. Você não vai usar um financiamento. Então, a pessoa precisa ter ou uma renda muito boa ou uma poupança para poder, em 3 ou 4 anos, ter todo o dinheiro suficiente para construir o edifício. Então, isso, na verdade, você tem um mercado limitado. Então, como a empresa ela tem, dentro do seu planejamento, um volume de condomínio, isso aí fica em torno de 500 milhões, 600 milhões por ano, e o restante é de incorporação, porque aí você vai para um público que necessita de financiamento para que você, durante a construção, você receba somente a poupança, que varia de 30% a 40% do valor do imóvel, e nas chaves recebe justamente o repasse, o financiamento. Então, a gente tem alguns produtos que só dá para poder fazer a incorporação imobiliária com financiamento de banco. Normalmente, são os produtos de entrada, são os produtos de tamanho mais reduzido, né? Então, que a pessoa precisa realmente do banco para poder chegar e comprar o imóvel. Que é isso que ele Desculpa, é isso que eu ia lhe perguntar. Assim, geralmente, o condomínio só funciona mais para empreendimentos de alto padrão, não é isso? Exatamente por causa disso. Perfeito. Empreendimentos de alto padrão, esses empreendimentos de alto padrão pode ser também, como nós estávamos colocando aqui no início, empreendimentos de segunda residência, que o valor nominal até é menor, né, mas a pessoa comprou por investimento ou até para usar como segunda residência em praia, né? Então, isso cabe o condomínio também. Nós temos alguns empreendimentos, sobretudo esse ano fizemos vários de praia, né? Eu digo esse ano de 2021, e que realmente foram de um sucesso muito grande. Né? Você fez então, por condomínio, então? De condomínio. Nós fizemos, de novo, aquelas pessoas que têm recurso suficiente para comprar até um flat de 30, 40, 50 metros quadrados, não é, para usar, ou colocar como investimento, ter um produto de locação, né, que há uma rentabilização muito boa. Então, você consegue aplicar o condomínio nessas situações, tá? Fora disso, produto convencional, na cidade, de classe média alta, classe média, é realmente a necessidade de um financiamento bancário, né? Que é nessa tabela que eu acabei de colocar, de 30% a 40% durante a obra e o restante na entrega. Gustavo, você, assim, certamente deve ter gente que entende tanto quanto você de condomínio, mas poucos ou nenhum que entenda mais, né? São 38 anos fazendo isso. Tem muita gente que, como você, não foi seu caso, meu caso foi diferente. Eu comecei com obra pública, depois fui migrando para o mercado imobiliário. Mas quem já entra no mercado imobiliário, que não tem capital, né, ele acaba pensando em entrar pelo condomínio, cara, pelo regime de condomínio. Quais são os seus conselhos para quem está querendo entrar nesse nicho aí? O pessoal do Brasil todo que está ouvindo a gente diz, pô, é interessante isso, eu quero entrar. Assim, vantagens eu acho que está óbvio, mas e os cuidados que tem que ter, cara? Olha, uma das coisas aí que fez com que algumas empresas deixassem até de operar no condomínio foi a questão dos orçamentos, né? E depois a pessoa começava a pagar as prestações
e no final você tinha uma diferença muito grande do que foi ofertado como um orçamento e depois o realizado, né? Do previsto e o realizado. Então, tem que primeiro ter um cuidado muito grande de você colocar para o cliente um valor que dê realmente aqui dali para fazer o objetivo, né? Que é o apartamento de cada negócio, né? Isso é um cuidado fundamental, né? E um outro cuidado que se tem é justamente você, na hora da formação do grupo, procurar fazer um grupo que não lhe dê problema de inadimplência, né? Então, na hora que você tem um grupo que tem inadimplência, isso gera um problema, né? A empresa aí, ela tem que ter um know-how de conseguir substituir essas unidades para que sempre você consiga ter aquela receita prevista durante o andamento do empreendimento. Gustavo, como é que funciona isso? Porque, assim, de um lado você tem a pressão da empresa para fechar o grupo logo, né? Para você fechar, você fica aquela ansiedade, né? E quando é um negócio mais na empresa no começo ou menor, ela não fica olhando tanto capacidade financeira formal da pessoa, etc., né? Tem algum truque para tentar alcançar esse meio termo, né? De como é que você consegue identificar a capacidade do cara, e quais são os sinais vermelhos, assim, que aparecem em você, muitas vezes não quer dar muita atenção, né, quer se auto-enganar, mas que você tem que prestar atenção mesmo. De novo, outra pergunta importante, Felipe. Olha, quando um produto é muito quente, então aí você consegue realmente fazer essa triagem, ter esse cuidado. É evidente que a pessoa, quando adere ao contrato do condomínio, ele verifica que são normas rígidas, né? Ou seja, quando uma pessoa atrasa mais de 2 prestações, que seja ela consecutivas ou alternadas, você pode leiloar aquela cota, né? Então, a pessoa entra sabendo que se não tiver a capacidade de pagamento, o seu imóvel será leiloado na primeira, com o valor que a pessoa gastou, para a pessoa ser restituída, mas na segunda, pelo valor que tiver. Esse processo é rápido, então, Gustavo? É rápido. Isso é um processo rápido que nós já temos aí, uma experiência, e quando você tem um problema, você rapidamente tira o cliente e o substitui. Né? E uma importância também é que a empresa ela tem como filosofia, até dentro do modelo, em torno de 20% a 30% do prédio, essas cotas ficarem para a Amora do B, ela bancar e vender depois, pronto, ou durante a construção. É uma das maneiras de você aumentar seu lucro, seu resultado também, né? Aí, na verdade, ela fica como condômina também, né? Ela fica pagando aquelas cotas e, como se diz, vende a preço fechado, vende a um preço de incorporação, que é o preço de mercado. Então, regula também a matriz de receita do condomínio. Bacana, entendi. Gustavo, queria mudar para outro assunto agora, né? Você falou aí que tá em várias cidades do Nordeste, é a incorporadora nordestina hoje, né? E está indo agora para Aracaju e João Pessoa, né? E eu queria saber de você o seguinte: o primeiro, a gente viu naquela onda de 2005, 2007, 2008 ali, né? Todo mundo chegou à conclusão no final que a dispersão geográfica ela é um perigo, né, no nosso setor. E, por outro lado, também chegamos à conclusão de que a empresa de dono é o modelo mais adequado para o nosso setor. Tá? Você está fazendo uma dispersão geográfica lenta, né, dentro de uma região que você tem mais conforto, né, que você tem maior domínio, tá, e você é uma empresa de dono. Mas, mesmo assim, quais são os cuidados que vocês têm tomado nessa dispersão geográfica? Assim? Quando algum investidor da sua empresa lá disser, o cara está se espalhando pelo Nordeste, isso qual é o seu contra-argumento? O que você tem feito para minimizar esse problema que aconteceu no passado já? De novo, é uma pergunta muito inteligente e para a gente até esclarecer. Uma coisa é você fazer uma expansão, você sair de São Paulo, vir aqui para o Nordeste, e muitas empresas até que foram para o Norte. Né? Tem empresas que lançaram lá no Pará, que lançaram lá em Manaus, né? Na Amazônia, no Maranhão. Então, você tem uma distância muito grande. Quando nós fizemos a nossa expansão aqui dentro do Nordeste, a gente sempre estabeleceu. Coincidentemente, Recife, ela está no meio, onde você, até Fortaleza, é 1 hora de voo. E você tem voo de manhã, tem voo de noite, tem voo no meio do dia. Então, você sai daqui e vai 1 hora. Tanto para o norte como para Salvador, também ao sul. E as outras cidades que nós entramos, que é, como eu falei, ao norte, que agora é Natal e
e João Pessoa, e ao sul, Maceió e Aracaju, fica entre essas duas extremidades. Então, em termos de logística, é perto, né? Muitas das quais aqui mais próximo, como Maceió, como João Pessoa, as pessoas vão até de carro. João Pessoa é muito próximo, né, cara, de vocês aí. É muito próximo. Então, em termos de logística, é muito importante você ter no máximo 1 hora de distância. É diferente de você chegar assim, não, vamos expandir para o Mato Grosso, que está tendo realmente uma demanda. Não é. Você está indo aqui numa região que você controla e, como segundo ponto, em todas essas cidades, o que a empresa vende, ela produz. Ou seja, nós fizemos equipe de produção em todas as capitais. Porque muitas empresas, quando fizeram a expansão, sobretudo as empresas do Sudeste que vieram, praticamente fizeram contratação de terceiros, fizeram joint venture com empresas locais, aí, de repente, não tiveram, digamos assim, os seus padrões de produção. Desculpe interromper, Gustavo, mas engraçado, assim, eu tive muitos amigos, né, no Brasil todo que fizeram parcerias com as grandes, né, de São Paulo. E o mais engraçado é que eles faziam parceria com as empresas locais por causa da expertise dessa empresa local. Mas quase 100% não respeitava as opiniões, né, e a cultura dessa empresa local, né? Eles vinham tudo de cima para baixo de São Paulo, botavam uma garotada bem júnior mesmo, assim, bem verde para tocar, e não respeitava o parceiro local, né? Isso eu vi acontecer demais. Você tocou num ponto muito importante, porque cada cidade tem sua cultura. Embora, digamos, nós assim, estamos no mesmo país, mas, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente sempre privilegia os apartamentos nascentes, né? A gente sempre gosta de estar aqui com apartamento com ventilação vindo do leste, vindo do Nordeste, mas já quando você vai lá para o Sul, você tem apartamentos também por poente e até em lugares, digamos, como São Paulo, que é um lugar mais frio, não tem nem problema, porque a pessoa quer até um aquecimento, quer, né? Então, é uma diferença de cultura. Você não pode pegar um projeto e sair repetindo, né? Só para reforçar isso, eu tinha filial no Maranhão, né? E eu não tinha empreendimento em Aracaju, mas eu tinha negócios, eu ia lá. Cara, era muito engraçado, é muito diferente, muito. Lá no Maranhão, quando eu entrei lá em 2002, era assim, se eu não botasse uma rede na varanda, não vendia mesmo, tá entendendo? Nesse tipo. Então, assim, é muito diferente. Mesmo, assim, de Aracaju para Maceió, a cultura é total, assim, muito diferente do mercado imobiliário, pelo menos na época que eu fazia negócio, né? E as pessoas tendem a ver, né, o Nordeste, né, o Brasil, né, mas tem essa peculiaridade de cidade para cidade. Tenha dúvida. É evidente que há uma diferença maior do Nordeste para o Sudeste. Dentro do Nordeste, nós temos as peculiaridades, como você está colocando, mas são peculiaridades menores, não há tanta diferença. Por exemplo, aqui, especificamente em Maceió, todo mundo dá muito valor a você estar sempre com os quartos com suíte, não é? E você tem cidades como, por exemplo, Fortaleza, dá-se muita, digamos assim, importância a varandas, não é? Então, e você tem sempre dentro do seu apartamento, quer dizer, do seu prédio, na sua área comum, uma piscina grande, não é? Então, agora, inclusive, com a pandemia, ficou uma situação de todos os empreendimentos precisa ter realmente um lugar para uma academia boa, para você poder descer e ter um local de fazer sua ginástica, né? Ter o lugar do pet, ter a conveniência para poder você chegar e receber seu produto e ficar bem acondicionado até o proprietário da residência chegar. Então, você tem algumas diferenças, mas você tem uma mesma cultura, né? O nordestino é o único povo. Mas, Gustavo, eu queria aprofundar um pouco mais esse ponto que você levantou, cara. Assim, eu tenho curiosidade de saber quais são as diferenças, né, na cultura do mercado imobiliário de cada cidade do Nordeste que vocês atuam. Assim, quais são? Isso que você começou a falar de Fortaleza, Maceió, mas também, de repente, um pouco mais de dificuldade que tem num canto, no outro. Conta aí para a gente, só curiosidade para saber. Rapaz, como eu te falei, né? Os projetos de Salvador, eu considero assim do Nordeste, o público de Salvador talvez seja o público mais exigente, né? Em termos do que o prédio, a área comum tem que ter. Então, você tem que ter
uma área comum, muito bem equipada, com bastantes serviços, né? E, inclusive, em função até da lei de Salvador, você sempre tem uma varanda muito grande. Você tem uma varanda muito grande, essa varanda sempre é integrada à sala. Então, em todos os projetos, você pode verificar na cidade de Salvador que você tem uma varanda muito grande. Há uma preocupação maior, por exemplo, aí em Maceió, também aqui em Recife, que os quartos sejam sempre voltados para o nascente. Lá em Salvador, um pouco menos. Né? Você tem uma grande varanda, o quarto principal precisa ser, mas os outros quartos não tem tanta necessidade de estar voltado para o nascente. Se privilegia mais uma planta, digamos, mais arrumada, porque na hora que você, digamos, bota 2 quartos, digamos, um apartamento de 4 quartos, 2 para o nascente, 2 para o poente, você arruma melhor o apartamento, tem que botar todos de frente. Então, você tem essas pequenas diferenças, né? E tem cidades que têm uma preocupação maior com o banheiro, com uma quantidade maior de banheiro, né? Outras cidades como Fortaleza é uma cidade que você sempre se exige ter muita garagem, entendeu? Se dá um valor muito grande à garagem. Você já descendo, já não tem tanto valor à garagem, né? Você ter um número menor por apartamento. Então, são pequenas... Eu estou nessa categoria, viu? Eu estou há 2 anos sem carro já. Está vendo? Então, você já aí, Maceió, já não tem tanto, aí a pessoa não, mas no meu caso é meio que particular, né? Eu estava vindo de Pipa 2 anos atrás, depois do carnaval, e aí passando em Recife, meu carro quebrou, né? Eu parei no shopping, quebrou, e depois disso, veio a pandemia, eu falei, não vou comprar mais carro, por quê? Né? Então, estou aqui até hoje, estou vivendo bem. Então, para mim, garagem pequena hoje não tem problema. Mas, Gustavo, eu queria saber um pouquinho mais também, assim, de outros aspectos da história de vocês, né? As curiosidades, assim, qual foram os maiores negócios, assim, que você já fez, os mais ousados, assim? Quais foram as coisas, assim, realmente marcantes aí? Olha, nós tivemos alguns negócios que marcaram a empresa, né? Nós tivemos aí, quando nós fizemos o primeiro Beach Class, que era um terreno enorme, aqui na Avenida Boa Viagem, eu lembro. Digamos, o lugar mais valorizado, porque era ali no Terceiro Jardim, e ali se tinha um projeto de uma outra empresa que nos conseguiu viabilizar, que era um projeto de um grande hotel. Então, nós, quando pegamos aí com os terreneiros, nós fizemos um projeto mais enxuto, de um flat, e ainda sobrou um outro terreno para poder você valorizar mais o retorno do empreendimento, onde você fez um residencial junto e um flat dentro daquele mesmo terreno, propiciando uma rentabilização maior. Então, isso foi uma transação que marcou muito, porque foi exatamente o real estate no sentido da palavra, de você chegar e fazer um melhor negócio dentro de um mesmo terreno. E aí, nós chegamos a desbravar bairros que eram pouco, digamos assim, utilizados para o alto padrão aqui na cidade, na região oeste de Recife, e também um projeto que foi bastante polêmico, mas que agora a sociedade está vendo que é muito benéfico para a população de Recife, que é o projeto Novo Recife, né, que é onde tem os mirantes, né, que nós estamos desenvolvendo, e vai ter uma contrapartida de mais de 100 milhões para a cidade. Gustavo? Exatamente, está ali. Cara, eu nunca vi ninguém sofrer tanto no Brasil quanto Pois é, nós sofremos demais com aquilo dali, mais de 10 anos, né? E realmente agora vai se ter o retorno, a população está vendo o benefício, né, e o equipamento que a cidade terá, que você vai ter um parque linear enorme em toda a extensão do terreno, com pista de Cooper, com cafés, com restaurantes, né, e contrapartida, como eu te falei, mais de 100 milhões a ser investido no entorno, no empreendimento no entorno, com reforma de igreja, construção de habitação popular, não requalificação do plano viário da cidade. Então, isso aí realmente é uma coisa substancial e que deixará um legado muito importante, né? E outras cidades, né, como Fortaleza mesmo, nós tivemos 2 grandes empreendimentos, onde você tinha áreas, digamos, desocupadas, nós atraímos um grande shopping como âncora e fizemos um empreendimento, um projeto urbanístico, né, ao redor dessa âncora, com praças, com parque, né, e com prédios residenciais e comerciais. Então, nós temos lá
o projeto do Evolution, ali próximo no bairro perto da praça da Praia do Futuro, onde tem o bairro de Papicu, que era uma fábrica antiga da Brahma. E do outro lado da cidade, lá na Presidente Kennedy, onde também tem um shopping Presidente Kennedy. Então, isso é um exemplo, né? Exemplo de requalificação. Em Salvador mesmo, nós tínhamos um hotel parado, a gente fez um empreendimento bonito, né? E com gentilezas urbanas aí para a cidade, né? De forma que a gente sempre procura, em cada cidade que a empresa trabalha, sempre deixar um legado e contribuir com a melhoria visual, né, e para a população de cada capital que a empresa atua. A CIA Inteligência Imobiliária do Paulo Toledo atua em todo o país e seus serviços são direcionados para incorporadoras e loteadoras que tenham como objetivo lançamentos de alta performance com vendas rápidas e ganho de preço. Diferente em cada cidade, igual em todo o país. Esse é o slogan da CIA, e isso quer dizer que depois de décadas de experiências, eles são capazes de entender e respeitar a cultura de cada cidade, ao mesmo tempo em que sabem quais técnicas de vendas funcionam, independentemente da localidade. Para mais informações, acesse o site www.imovel-cia.com.br. A Prospecta conhece como poucos o mercado imobiliário brasileiro e suas pesquisas de mercado possibilitam que as empresas reduzam os riscos e aumentem as chances de sucesso dos seus projetos. Empreendimentos imobiliários são atividades arriscadas e que exigem grande necessidade de recursos. Por isso, se você não pode se dar ao luxo de lançar um empreendimento e não ter sucesso, você deveria pensar seriamente em contratar a Prospecta. A Prospecta resolve várias dores de incorporadoras e loteadoras, como o dimensionamento do tamanho do mercado, ajuda a decidir se o empreendimento deve ou não ser lançado naquele momento, se a quantidade de unidades será absorvida pelo mercado, qual será a velocidade de vendas, a precificação adequada dos empreendimentos sem errar para cima nem para baixo, e a entender melhor a sua concorrência. Para mais informações, acesse o site www.grupoprospecta.com. Gustavo, você está falando, cara, minha cabeça aqui está mil, viu? Porque são dois tópicos que se conectam que eu quero passar para você. Voltando um pouco para o problema do Estelita, né? Para quem não sabe, assim, foi uma grande movimentação, né, de setores da sociedade, geralmente um pouco mais à esquerda, etc., para não ser realizado um empreendimento, que eram galpões, né, que já sem nenhuma utilização, etc., e se opuseram lá. Pois bem, eu dou, inclusive, curso, Gustavo, de como lidar com NIMBYs, né, que é o caso aí, né. Como lidar com? NIMBYs, que são as pessoas que se opõem a empreendimentos imobiliários. E aí eu dou esse exemplo, é um dos exemplos que eu dou, né? E a gente trouxe dos Estados Unidos as técnicas para usar isso. E isso acontece no Brasil todo, no mundo todo, né? E do outro lado, cara, o que eu percebo também é uma visão, uma coisa que tem me incomodado muito, essa eterna visão do empresário como um bandido, como alguém do mal, né? Especialmente o empresário imobiliário, como se fosse alguém do mal. E nos meus 26 anos que eu atuo no mercado, 27 agora, eu nunca participei de uma reunião onde empresários disseram, vamos fazer o mal aqui contra a cidade, vamos fazer o mal contra alguém. Nunca participei, nunca, né? Só vejo que um monte de empresários sofrendo, lutando para sobreviver, lutando contra a burocracia, contra o governo que impõe um monte de maluquice, né? E tentando fazer melhor, né? Como você falou, legado, tentando construir mais barato, mais qualidade, satisfação de cliente. Essa é a minha realidade, tá? Se o Brasil todo é assim, eu não sei, mas os amigos que eu tenho no setor imobiliário são desse jeito. E aí eu queria saber de você isso. Primeiro, assim, do lado desse problema que você teve do Estelita, que eu reputo o mais, eu nem lembrava que tinha sido você, porque eu conheço muito o Ricardo Lucena, que eu estava falando com ele nessa época, e eu não estava nem lembrado que você estava nesse projeto. Quais foram as lições que você tiraram para outras pessoas que passarem por esse tipo de situação, tá? De um lado. E de outro também, que você queria que você emendasse, sobre o que você acha, né, dessa situação toda de empresários, especialmente no mercado imobiliário, não é só no Brasil, no mundo todo, né, ser visto dessa maneira, né, e por que é isso, e o que você acha que poderia ser feito, de repente, para essa mudança, para essa imagem mudar na sociedade? Primeiro, eu quero até ressaltar
você falou no nome de Ricardo Lucena, né, que é um amigo, ele faz parte lá, né, você sabe que esse empreendimento foi desenvolvido por um consórcio no Recife, e que está presente a Moura do B, a QGDI e a ARA, que é a empresa de Ricardo, e do tio dele, que é Gerson Lucena, né? Então, isso é um consórcio que vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos, né? Mas é uma coisa, assim, muito importante, né? A gente tem que ter, eu digo, nós, como sociedade civil organizada, tem que ter a observância dos seus direitos adquiridos, né? É muito importante hoje você ter seus projetos bem validados e que aquela aprovação, ela realmente lhe deu o direito, né? Um licenciamento deu o direito. Isso é uma coisa que, enquanto classe organizada, nós precisamos batalhar por isso, né? É você ter aquele seu direito, porque veja alguém que vem aqui de fora, vem do exterior, compra um terreno, ele tem, precisa de ter a tranquilidade que se ele comprar um terreno, aprovar e licenciar, que dali não vai ter interferência, né? Perfeito. Então, isso é uma situação muito importante para que a gente tenha esse cuidado. Isso é uma coisa que, enquanto participamos de associações não só local, mas de âmbito regional e de âmbito nacional, como é o caso da Abrainc, está se esforçando muito ao direito adquirido do empreendedor. Então, isso é uma situação muito importante. Por outro lado, a empresa procura também mostrar de uma maneira muito clara os benefícios dos seus empreendimentos. Eu quero dar um exemplo, tirando aqui esse Novo Recife, que foi uma coisa bastante conhecida aí da sociedade, mas especificamente nós temos agora, falando sobre empreendimentos que marcam a empresa, são os retrofits. No bairro do Recife, nós lançamos um empreendimento de retrofit de um moinho, né, de frente do porto. Então, esse moinho está se transformando num empreendimento de flats, né, e também de apartamentos residenciais para poder dar vida ao centro. Então, a gente está transformando, fazendo um retrofit de um moinho em 2 empreendimentos residenciais e de flats no centro da cidade. Um outro empreendimento também é o próprio retrofit aí de um hotel que foi um ícone aqui da hotelaria pernambucana, que é o Luxim, né? E nós estamos transformando um novo Luxim, você deve conhecer, que é um retrofit e a devolução de um equipamento muito importante aqui para a cidade. E, por último, agora, é um empreendimento que nós estamos lançando, um clube tradicional, que é o Clube Líbano, que nós estamos requalificando o clube, né? Requalificando o seu restaurante e fazendo acoplado um prédio muito bonito. Então, a empresa visa esses empreendimentos também, e a empresa está com foco muito grande no ESG, e isso faz parte, né? Porque na hora que você está requalificando, você tem a parte de meio ambiente, não deixa de dar muito, digamos assim, está muito ligado ao nosso plano de ESG. Bacana. Agora, Gustavo, deixa eu só insistir na primeira pergunta lá. Isso me interessa muito, assim, saber. É um assunto que eu estudo, etc. O que é que você, assim, se fosse fazer de novo, passar por tudo que você passou no problema do Estelita, o que é que você faria diferente, assim? Quais são as lições? Uma empresa que está, nesse momento, passando por uma situação parecida, em São Paulo, Bahia ou Paraná, o que é que você sugere que ele faça? Como é que você sugere que ele trate e lide com aquilo? Porque não existe manual para tratar isso, né, Gustavo? É uma maluquice, é uma loucura, né? Então, assim, tem alguma lição que ficou para você disso tudo? Do que fazer e o que não fazer? O recado que eu dou, eu tenho que ser muito verdadeiro, tá? Se for um terreno polêmico, for um terreno que for criar muita discussão, é melhor o empreendedor não ir. Perfeito, é a minha opinião. Você está aqui para construir relações, não é para poder fazer um benefício, para ter uma relação positiva com a sociedade. É muito ruim você entrar para fazer um empreendimento e você ter esses dissabores, né, que nós vivemos, mesmo você tendo consciência que está fazendo o melhor. Então, o conselho que eu dou, olha, quando chegar um empreendimento que você tem alguma discussão, é melhor você não entrar. Perfeito. Se tiver de entrar, antes, não, eu tenho que entrar de todo jeito. Você tem que contratar uma empresa de publicidade que faça uma comunicação bem antes de você começar o empreendimento, lançar o empreendimento, para explicar, né? Talvez você demande um tempo maior
para poder ter uma conscientização das pessoas que aqui dali é uma coisa boa, caso você realmente tenha de enfrentar um empreendimento polêmico. Perfeito, irmão. Cara, vamos falar agora um pouquinho desse seu novo momento aí de empresa pública, né? Só para quem está ouvindo a gente falar, empresa pública é o nome que se dá à empresa de capital aberto, tá? Não é empresa que pertence ao governo, não. Cara, você, quer queira que não, apesar de estar em bolsa, vocês estão aí no dia a dia, né? Aprenderam a lição de ser empresa de dono, de não sair do dia a dia, apesar de ter profissionalizado a gestão. Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que tem sido esse período inicial aí? Porque quer queira que não, você muda, né? Você tem uns relatórios, tem muita pressão de investidores, de analistas, aquela velha história do trimestral, resultado trimestral. Como é que você contrabalança isso com a visão de longo prazo? Fala para a gente como é que tem sido essa experiência, cara. Felipe, vê bem, nós temos uma cultura de sempre dar satisfação, porque, de novo, como a empresa nasceu fazendo obra por administração, a gente sempre aprendeu a dar satisfação, muita satisfação aos seus clientes, né? Eu digo sempre o seguinte, o cliente é o nosso patrão, né? Ele é a razão da empresa. Então, o que muda é o seguinte, que você tem agora uma empresa mais profissionalizada, com o seu corpo diretivo e executivo aqui no dia a dia, né, nos ajudando e a comandar a empresa, e também dá uma satisfação agora aos seus investidores, né, aos seus acionistas. Evidentemente, você necessita de uma governança bem mais forte, né, uma empresa de capital aberta precisa ter uma governança forte para justamente atender às demandas assim, dos órgãos reguladores e, evidentemente, aos seus acionistas. Bacana. E me diz uma coisa, sobre outro assunto agora que eu quero falar aqui, é o seguinte, vocês se profissionalizaram, que você falou, né? Mas eu queria saber, você especialmente, o que é que mudou, né? Qual é o seu papel hoje na empresa? Eu queria até fazer outra pergunta, qual era o seu papel antes, né? Já ainda uns 3 irmãos lá, no dia a dia, etc., o que cada um fazia, né? E como isso foi mudando ao longo do tempo, e o que é que você faz hoje? Olha, a empresa, a gente tinha sempre uma divisão de trabalho, e, por exemplo, Aloysio, que era uma pessoa que começou a trabalhar, embora seja engenheiro como eu, mas ele começou a trabalhar na Carrega Galvão fazendo seus primeiros prédios residenciais, né? Então, ele sempre via a produção da empresa. E eu e Marcos sempre via mais a estratégia, a parte comercial, a parte financeira. Então, o que é que ocorre? Hoje, naquela ocasião, do surgimento da empresa até recentemente, eu pegava com a mão na massa diariamente, né? Então, agora, o que é que acontece? Nós estamos no conselho, eu sou o presidente do conselho, mas nós estamos aqui no dia a dia da empresa, acompanhando a operação. Então, as pessoas, aqui o nosso CEO, que é uma pessoa muito competente, muito atuante, ou seja, foi, assim, digamos, da casa, né, que já estava há 10 anos aqui, engenheiro também. Então, estou sempre ao lado dele, ao lado dos diretores regionais, né, que tocam as filiais, né, que eu digo sempre, eles são os presidentes de cada cidade. Então, a gente está sempre junto no dia a dia, acompanhando essa operação, não é? E ajudando no que for preciso. Então, eu sempre visito também aqui as filiais, da mesma maneira que ia antes, e continuo. Amanhã mesmo estarei indo a Salvador com o Diego, que é nosso CEO, visitar aí Salvador, passar o dia lá. Então, esse aí é o dia a dia, acrescido, né, também vendo a parte de governança, né? É muito importante essas reuniões do conselho, você traçar as estratégias da empresa, né? O que é que você está pensando para os próximos anos, né? O cuidado que a empresa tem que ter com os seus riscos, né? Do inerente ao negócio, né? Então, isso também ocupa um tempo grande. Então, você tem que ser dividindo, participando no dia a dia da operação e também nessa parte de estratégia e de governança. Perfeito. Rapaz, uma curiosidade que eu tenho, que eu não entendo nada sobre ela, nem sei se ela é uma empresa separada hoje, está dentro da Moura do B, que é a Cone, né? Você podia explicar um pouquinho dessa história para a gente e qual é a situação dela hoje? A Cone surgiu aí de um grande terreno que a Moura do B tinha, na região sul,
E era pensando até em fazer, naquela ocasião, quando nós fizemos a parceria com a MRV, fazer Minha Casa Minha Vida. Daí, houve o surgimento de Swap, então esse terreno saiu da Moura do B, foi criado aí o Cone, e em 2013 nós saímos, nós vendemos a nossa participação no Cone. Quem ficou tocando foi um sobrinho meu, filho de Barco, juntamente com outros acionistas. Então, desde 2013, ou seja, já vai fazer 8 anos que nós não fazemos mais parte. Você vê, eu não sabia, né? Eu achei que ainda estava no grupo de alguma maneira, né? Assim, Obrigado. Tá. Bacana, cara. Outra questão que eu queria saber é o seguinte, que eu notei aqui, é sobre gestão, né? Você falou aí do seu CEO hoje, que está na empresa, né, há 10 anos, etc. A gente está falando de mercado imobiliário, mas é empresa, né? Empresa é pessoa, né? Eu queria saber de você, cara, como é que tem sido esse seu trabalho? Quais são as lições que você aprendeu ao longo da sua caminhada em relação à gestão de pessoas, formação de equipe, né? Quais são os erros que você cometeu que não comete mais? E qual é o tipo de pessoa que ideal para trabalhar com você? Olha, você tocou num assunto importante, né? Que agora você não chama mais RH, agora é gente e gestão, né? E isso é um setor que a empresa investiu bastante, desenvolveu, contratou novas pessoas para ingressarem nesse setor de gente e gestão. Nós, inclusive, temos um comitê de gente e gestão, onde os 3 conselheiros independentes fazem parte desse comitê, e um deles é o coordenador deste comitê, porque, Felipe, toda empresa, quem faz são as pessoas, né? Eu digo que a empresa é forte quando ela tem gente capacitada, quando tem gente inteligente, quando tem gente, digamos assim, totalmente envolvida com a empresa e comprometida. Então, o que nós tentamos passar é a nossa cultura, é a cultura de sempre cumprir o que fala, né, de atender bem o cliente, de não ter arrogância, né, de ser, evidentemente, humilde, sem ser subserviente, mas olhando o cliente sempre como o mais importante para a empresa, né? Então, e com pessoas que realmente você treine, que você invista aí em uma melhor capacitação dos seus colaboradores, né, principalmente aí das pessoas que têm poder de decisão, das pessoas de gerência, da diretoria, investir realmente nas pessoas, porque, no final das contas, você coloca a cultura, mas se você não tiver junto de você pessoas que realmente sejam competentes para poder levar um negócio, a empresa não chega a alcançar seus objetivos. Você, ao longo desses anos, né, contratou milhares de pessoas aí, sua empresa, e você, particularmente, deve ter participado de vários processos aí também de seleção de cargo mais chave. O que é que você aprendeu nesse período? Assim, o que é que você analisa hoje na pessoa, né, para trabalhar com você, para trabalhar na sua empresa? O que você aprendeu sobre na hora do processo de seleção? Você consegue identificar qualidades-chave assim, que você procura? Olha, assim, tem algumas coisas que eu acho importante no profissional. Primeiro, que não seja arrogante, né? Que isso é uma cultura que eu sempre coloco aqui para todos que trabalham aqui conosco, né? Segundo, que a pessoa nunca deixe de fazer uma coisa amanhã podendo fazer hoje, ou seja uma pessoa rápida. Tenha digamos, aquilo que a gente diz, dor de dono, tenha rapidez na decisão dos seus assuntos, nos encaminhamentos, não é? E que seja realmente uma pessoa que goste de trabalhar, né? Que tenha pique. Então, são características que eu acho importante e que isso aí a gente norteia. Além de ter uma coisa que eu acho muito importante, que é a inteligência emocional, né? De você chegar, às vezes você tem uma necessidade de explodir, mas você tem que se conter para poder fazer o melhor. Rapaz, você sabe que eu estava aqui sem saber se eu lhe perguntava ou não sobre isso, né? Sem saber se era muita viagem minha, mas assim, a minha pergunta ia ser exatamente sobre inteligência emocional, porque o que eu aprendi é o seguinte: quanto mais você vai crescendo na vida, mais importante né? E ela é muito mais importante até do que inteligência ou de que capacidade técnica, na habilidade técnica, para você crescer na vida, cara. Não sei se você concorda, mas eu, quando vejo uma pessoa que tem bastante inteligência emocional, eu falo, pô, essa daí
Até porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem um autoconhecimento, né, um autocontrole maior, que gera um bom senso também, uma perspicácia melhor, né? Não sei se você está nessa linha também. Não tenha dúvida. É o que eu deixei, inclusive, para fazer como observação final. Eu coloquei todas as características e digo, além disso, você tem que ter uma inteligência emocional muito forte para poder você tratar os assuntos com frieza, né, e não explodir, né? Então, inclusive, a gente tem um amigo comum nosso que diz sempre, né, e você conhece Carlos Fernando Pontual, que é um arquiteto renomado, ele diz sempre o seguinte: o cara, quando briga, fica burro. Verdade. Você sabe, eu sou muito orgulhoso do meu autocontrole, sabe? Muito orgulhoso mesmo. Mas não é nem porque eu fosse, é porque eu sou assim, eu sou de paz, eu sou calma. O mundo está pegando fogo, eu fico tranquilo. Tá? Mas eu recentemente, Gustavo, eu fiquei burro, né? Eu tive uma situação agora esse ano que passou que até, assim, pela primeira vez eu entendi como é que uma pessoa toma uma decisão emocional que é ruim para você mesmo, mas você não quer nem saber. Você quer foder o outro lado, né? Porque você é tão maltratado, tão injustiçado que você não quer nem saber mais nada, vou explodir tudo. Ultrapassou o limite, né, Felipe? Ultrapassou. Às vezes, mas o que é engraçado é que eu dava discurso dizendo que isso é um absurdo, começa a fazer uma decisão, né, emotiva, emocional, que vai até contra os seus interesses. Agora eu entendo, nunca mais vou fazer um discurso desse para ninguém, tá entendendo? Mas é verdade, né? Eu acho que cada um de nós temos o nosso limite, né, da sua inteligência emocional, até onde você aguenta. Você tem que ir trabalhando isso, mas todos nós já ultrapassamos esse limite. Bacana. Cara, eu queria fazer algumas perguntas mais pessoais para você agora, conhecendo melhor, para conhecer você melhor. Primeira, assim, se eu fosse perguntar para sua esposa, seus filhos, qual é a imagem dele de vocês? Qual é a imagem? O que é que eles responderiam? O que é que você acha? Então, eles iam dizer que é a imagem de uma pessoa muito exigente, né? Que realmente sempre coloca a situação que todo mundo tem que trabalhar, né? Você tem que ter responsabilidade, não é? Mas também sem exageros. Bacana. Cara, você é indignado contra alguma coisa, não? Olha, você vê algumas injustiças, né, que ocorrem, isso é uma coisa que na vida você não deixa de ter isso aí, que você gostaria que não houvesse, mas eu digo sempre, você tem que pensar sempre no melhor, você tem que sempre pensar positivo, né? Eu digo sempre, quando tem uma pessoa negativa, com pessimismo, eu digo, vai com esse pensamento para lá, porque na verdade, eu tenho um defeito, eu sou muito otimista, eu acho até que isso é um defeito, tá? Né? Pronto, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar em boas coisas, né? Inclusive, diz o seguinte, quando você ri muito, lhe faz bem, né? Pessoal, então eu estou muito bem de saúde. Você vai ver bem, vai ver muito. Mas você sabe que a minha esposa me chama de poliana, né? Cara, eu não consigo, tudo que acontece, eu automaticamente vejo o lado positivo. Pior que seja o problema, né? E ela, meu amor, você tá doido, você tem que... é demais. Mas, assim, o que eu entendo é o seguinte, não dá para você construir nada na vida, nada sem otimismo. Tá? O otimismo é aquilo que nos impele para frente, até para superar as defesas. O cara que é pessimista, ele não sai do canto, não tem para onde. É verdade. Não sai de casa. Isso cara, e eu queria saber também de você sobre aprendizados e lições aí no mercado imobiliário. O que é que você aprendeu assim nesse tempo todo, assim, como empresário do setor imobiliário, que você acha que podia passar para frente? Felipe, olha, você também, né, do ramo, e você sabe que o nosso setor é um setor de momentos aquecidos e momentos também desaquecidos, né? Então, o mercado, eu digo sempre que é soberano, você tem que ter cuidado. É evidente, por exemplo, você você tem um grande terreno, então você pode fazer, digamos, 8 prédios, grande terreno, estou dando um exemplo aqui. Ora, se você puder fazer um projeto onde você possa realizar por etapas, que você possa nesse terreno fazer um prédio ou 2 prédios, que eles vivam independente, e depois você pode fazer gradativamente, de que você chegar e fazer logo um projeto de 8, de 6 prédios, né? Então, isso aí, a crise nos ensinou a ter muito cuidado com isso aí, né? A você chegar e fazer investimentos que agora eu tenho que fazer de todo jeito, porque eu comecei o primeiro, eu tenho que fazer até o 8º. Então,
A gente vive momentos de euforia, mas pode também ter momentos de baixa. Então, você tem que regular o seu negócio, que ele possa ser facilmente adequado a qualquer situação de mercado. Então, isso é um cuidado que ao longo isso que nos ensina é justamente a vida, as pancadas, né? As pancadas, de forma que isso é uma das coisas que eu sempre, quando vejo os empreendimentos, eu digo, a gente tem que fazer sempre, procurar fazer por etapas, e o mercado é soberano. Na medida que o mercado for realmente dando retorno, você vai desenvolvendo o restante. Você está falando isso, a gente tem uma lei máxima no mercado imobiliário, que é local, 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 né? Location, location, location. E, cara, hoje eu tenho outra que está, para mim, no mesmo nível, que é time, 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 né? Momento, momento, momento. Não adianta você lançar o melhor prédio do mundo no pior momento, na véspera de uma crise, e se você lançar um empreendimento ruim no início de um ciclo bom, tudo bem, vai vender, né? Então hoje é isso, porque quando vira, meu amigo, e isso que você falou, eu fiz sempre nos meus empreendimentos, assim, tentei fazer todos sempre faseados, né? Até porque eu não tinha dinheiro suficiente, então eu tinha que aguentar a pancada. E a outra coisa que ainda tem uma vantagem adicional, Gustavo, que eu aprendi, é que, por exemplo, você lança tem 8 torres, você lança uma, né? Você vai vender tudo, né? Vende mais rápido e fica uma cara de sucesso no empreendimento muito grande, né? De que você ficar boiando, vender 20% ou 30% de 8 torres, né? Não tenha dúvida. Felipe, você disse uma coisa importante, o time, né? Então, esse o que eu falei, é um cuidado na hora de você ter o produto, né? E é evidente você sempre procurar lançar dentro do time e ter cuidado para não perder o time. Perfeito. Cara, outra pergunta que eu queria saber de você é a seguinte: você tem alguma coisa que você faz, alguma característica sua que pouca gente saiba fora do seu círculo mais íntimo? Não, rapaz. Algum hobby, alguma coisa? Eu me considero uma pessoa normal, porque o hobby que eu tenho, eu gosto de futebol, eu gosto de praticar tênis, eu gosto de fazer ginástica, né, de malhar, é o que a maioria das pessoas, né, de fazer exercício, né. Eu acho que, eu digo sempre, quando você faz uma caminhada, ou dá uma corrida, ou joga uma partida de tênis, você se sente melhor depois, até para comer bem, né? Então, o que eu faço é o que todo mundo faz, eu sou uma pessoa totalmente normal, e que gosta da vida e de viver. Muito bom. E o que é que tem ficado mais importante e menos importante para você com o passar do tempo? Olha, o que eu acho que é o mais importante, né, para todos nós, não precisa dizer que é a saúde, né? Então, cada empresa, quando você teve esse problema agora da pandemia, o cuidado com seus colaboradores, né, os cuidados de proteção, né, isso aí ficou uma coisa muito latente, né, que você cada vez mais tem que ter o cuidado, né? Então, eu digo, e você na vida, você tem coisas que você sempre tem que ter mais cuidado, você não tem nada que você não tenha que ser descuidado, tudo você tem que ter cuidado. Agora, é evidente, você tem que priorizar as coisas que são essenciais, como o cuidado com a saúde, né? O cuidado com a saúde financeira, evidentemente, depois em segundo lugar da empresa, porque eu digo sempre, uma empresa, ela precisa estar bem de caixa, mesmo que ela possa ter um ano que não tenha um resultado suficiente, mas a preservação do caixa, né? O que mata a empresa é o caixa, não é o prejuízo. Cara, e dentro disso aí, eu nem conheço sua vida empresarial, não sei detalhes da Moura do B, só da visão mais pública dela, né, assim, mas eu não tenho a menor dúvida que você deve ter passado por muito aperreio, muito problema, tá? Todo mundo passou, né? Ainda mais na escala como a que você tem hoje, né? E, assim, deve ter gente ouvindo a gente agora, Gustavo, que deve estar passando por muito aperreio, né? Tá ali perto de quebrar, tá sem saber se vai em frente ou não, se desiste ou não. Dentro da sua experiência de vida, qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Olha, eu acho que cada pessoa tem que ter sua resiliência, tem que ter sua perseverança, né? Porque esse nosso ramo, né, eu estou falando especificamente, mas isso aí é verdade para todos os outros. Você tem que perseverar. No nosso, a gente produz pedra e cal, que é um produto que não vai nunca sair de moda nem ficar podre, então vai sempre ter seu valor, né? Então a gente tem que perseverar, acreditar, sempre levantar a cabeça,
o setor passou por um período, eu digo o setor como um todo, naquela situação dos distratos, né? Aquilo dali foi um pior momento, porque você imagine você fazer um prédio e você está com o prédio vendido e na hora de você ter, digamos, o retorno do restante do pagamento, precisando para concluir, né, o seu edifício, você ter que devolver o que o cara pagou. Maluquice. Não é? Só no Brasil mesmo. Isso aí foi realmente uma situação e o setor conseguiu passar por isso aí, né? E eu digo o seguinte, isso sempre trouxe os ensinamentos, mudou a lei. O conselho que eu dou é que a pessoa não pode desistir e tem que ser sempre perseverar que consegue chegar a um objetivo que atenda à sua necessidade. Cara, a gente está chegando ao fim aqui, né, umas 2, 3 perguntinhas para você. Uma é a seguinte, qual é o conselho que você daria para o Gustavo jovem lá, começando a Moura do B? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu digo sempre que a pessoa tem que investir em si, tem que treinar, não é? A pessoa tem que acreditar, cada vez mais o conhecimento é muito importante, a pessoa nunca se acomodar, está sempre procurar adquirir novos conhecimentos para poder ficar sempre, digamos assim, no nível máximo que você possa atingir. Então, isso aí é o conselho que eu dou. Se a pessoa estiver bem instruída, né, tiver vontade de trabalhar, eu tenho certeza que essa pessoa vai se dar bem, em qualquer ramo. Vamos deixar aqui o nosso, que nós estamos conversando, mas em qualquer ramo, né? Principalmente agora, né? Tá havendo tantas oportunidades, né, de negócios. Você pode ter visto aí, uma pesquisa que a gente sempre faz, está criando um novo, digamos assim, empresariado micro, né, de empresas, de startups, e as pessoas aí nesse mundo digital têm criado tantas oportunidades de trabalho, né? Então, o que eu digo é o seguinte, que a pessoa trabalhe porque isso daí é uma coisa muito importante na vida. Se a pessoa não focar o trabalho, a pessoa não chega a lugar nenhum. Perfeito. Gustavo, para fechar aqui, nosso papo está excelente, cara. O que é felicidade para você, Gustavo? Não, primeiro é o seguinte, a felicidade é a pessoa estar bem consigo mesmo, né? Estar leve, querer bem as pessoas, desejar o bem. Eu digo sempre, quando eu tenho um amigo, eu sempre desejo que ele vá muito bem, porque na pior das hipóteses ele não vai me pedir aval, né? Então você tem que estar sempre, você tem que estar sempre desejando bem, com saúde, né? E com pensamentos positivos, né? Isso aí. Então, para mim, isso é o que é importante. Bacana, irmão. Cara, bom demais. Eu queria te agradecer. E ter amigos, né? Porque a pessoa que não tem amigo é muito ruim. É verdade. Irmão, obrigado, viu? Queria passar para você dar as suas considerações finais aí. Não, Felipe, eu quero agradecer aí a você essa oportunidade desse bate-papo aí bem tranquilo e gostoso que nós tivemos, né? E, de novo, passar uma mensagem de otimismo, né? Que as pessoas acreditam no nosso país. Muita gente chega e diz, esse ano de 2022 vai ser um ano preocupante. Eu sei que é preocupante, mas, inclusive, a gente teve uma reunião aqui definindo o seguinte, que a gente ia deixar a crise de lado e ia pensar positivamente e fazer o nosso plano de negócios, evidentemente com suas cautelas, mas decidimos que nós vamos ser otimistas. Então, a gente precisa pensar bem, né, acreditar no Brasil. O Brasil, apesar dos problemas, é um grande país, né, tem seus recursos aí em abundância e tem um povo maravilhoso. Então, a gente precisa realmente acreditar, trabalhar, que a gente vai chegar a alcançar todos os nossos objetivos, né? E dizer também que o público acredita muito no mercado de capitais, que é um grande... A pessoa tem que ter realmente um conhecimento, mas é uma grande oportunidade de investir bem seu dinheiro. Bacana. Você sabe que hoje eu não estou mais construindo, né? E eu tenho 2 negócios principais hoje. Um é mercado de capitais, né? Assim, eu faço essa captação de recursos para empreendimentos imobiliários, muito bacana. E muita empresa que nem sabia que isso existia, hoje, levantando grana. E a outra é advisory, né? Assim, eu dou muita conselho, mas assim, eu lembrei disso por causa dessa questão do mercado de capitais. Cara, está crescendo muito, muito. Hoje, fundo imobiliário também, não é somente bolsa. Muito bacana o que está acontecendo. E aí, Gustavo, eu fico lembrando da gente lá atrás, né, cara? Eu começando em 94, 95, meu irmão, se eu tivesse o dinheiro que tem hoje,
a disponibilidade que tem hoje, que diferença. E eu fico imaginando daqui a 20, 30 anos, como é que a gente vai estar melhor ainda, né, rapaz? Não tenha dúvida, rapaz. Você está no ramo certo. Aí eu acho que depois nós vamos interagir e conversar melhor. Valeu, Mas é isso, muito obrigado aí, viu? Um abraço forte e eu desejo a todos que estão aqui nos assistindo muita saúde, muita paz e um excelente 2022. Valeu, grande abraço. Se você chegou até aqui, já deve ter ouvido os anúncios anteriores da CIA e da Prospecta. Como eu já disse, são empresas que eu confio e indico de olhos fechados. Além de meus amigos, o Cristiano Rabelo e o Paulo Toledo são profissionais respeitados, referências em seus ramos de atuação. Portanto, se você estiver precisando de pesquisas de mercado, não hesite em contratar a Prospecta. Se a sua necessidade for ter alguém para coordenar seu lançamento imobiliário, sua gestão de marketing ou lhe ajudar na formatação do empreendimento, a CIA está aí para lhe ajudar. Entre em contato com a Prospecta e com a CIA, diga que ouviu esse anúncio, que você terá um atendimento preferencial e condições especiais. Acesse www.grupoprospecta.com e www.imóvel-cia.com.br.